Bom dia, pessoal. Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre diagnósticos laboratoriais no pré-natal. Eu vou falar hoje sobre sorologia, especificamente. Depois nós vamos tratar do hemograma, do exame de urina. Vocês vão trabalhar também exames de imagem e o Papa Nicolau com a coordenadora do módulo. Mas como é uma aula extensa, então a gente vai dividir esses exames do pré-natal para que vocês consigam entender o que um clínico geral precisa dominar sobre esses exames, né, para que a paciente tenha um atendimento de qualidade na unidade básica de saúde, né, com o clínico geral. Então, é preciso antes, né, vou passar por algumas questões antes, para depois vocês entenderem melhor cada exame. Eu vou dizer para vocês que nós trabalhamos na sorologia com as interações antígeno-anticorpo. Então, a gente pode detectar, quantificar, né, caracterizar esses anticorpos para saber se é IgG, se é IgM, né, e o seu uso como ferramenta para pesquisa e diagnóstico. Então, a gente vai abordar hoje a sorologia. Então, existem vários métodos, não há necessidade de vocês dominarem os métodos, mas é que, às vezes, na literatura vocês vão encontrar e é preciso saber que são métodos diferentes para se obter o mesmo resultado final, ou seja, a quantificação, né, da IgG e IgM, e se existe, se está presente ou não no soro da paciente. Se ela entrou em contato com o antígeno, ela vai desenvolver imunoglobulinas, e quando a gente estuda as classes das imunoglobulinas, a gente vai saber se é uma infecção aguda, se é uma infecção crônica, se ela tem cicatriz sorológica, ou seja, se ela já teve contato lá no passado e desenvolveu a imunidade. Então, tudo isso a gente vai tentar mostrar para vocês. Então, existem reagentes, né, não marcados, que a gente chama de reações de precipitação, de aglutinação. Isso tudo são técnicas para o diagnóstico que quem tem que dominar é o bioquímico. O médico não precisa saber qual técnica ele vai utilizar, né? Marcadores também. Aí nós temos reagentes que são marcados, e aí a gente vai utilizar a RIA, né, que é radioimunoensaio, aí o ELISA, que é um teste que usa a enzima, a imunofluorescência, o Western blot, que é uma técnica de detecção de DNA. E a gente também utiliza a interação entre anticorpo, e antígenos solúveis. Ou seja, os antígenos vão precisar ser bivalentes, eles geralmente são bivalentes, né, ou polivalentes, possuem na sua superfície determinantes antigênicos ou marcadores antigênicos, que vão estar expostos na superfície desse antígeno, e ali é que os anticorpos vão se direcionar, né? Então, quando se faz, o indivíduo entra em contato com determinado antígeno, esse antígeno vai ser fagocitado, processado, apresentado pelo macrófago para o seu linfócito específico, né, o linfócito T, que atrai linfócito B, ou o linfócito B, ele mesmo reconhecer o antígeno, né, diretamente, e assim produzir as imunoglobulinas. A primeira imunoglobulina a ser produzida é a IgM, portanto é a IgM, quando presente no soro desse paciente, vai determinar que aquele indivíduo tem uma infecção aguda, recente. Bom, esses antígenos, eles têm valências, né? Aí a gente está vendo o anticorpo, né, que está se unindo aos epítopos do antígeno e assim fazendo uma reação antígeno-anticorpo, que a gente está observando aí ao lado. Essas reações imunológicas, né, existem algumas, vamos dizer assim, entre aspas, pegadinhas, né? Tem tá errado ali escrito pós-zona, mas é pró-zona, um efeito chamado de efeito pró-zona, que a gente vai obter no momento em que há um excesso de anticorpo. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque o efeito pró-zona é muito importante para quem vai interpretar esses exames. É preciso saber que existe esse efeito pró-zona. O potencial zeta, né, alguns antígenos podem apresentar uma carga elétrica de repulsão, que a gente chama de potencial zeta, e que repele o anticorpo. Então, às vezes, está presente o anticorpo, ele existe,
o paciente desenvolveu anticorpo, mas por esse potencial de repulsão, ele não consegue atingir o seu antígeno. Isso é raro de acontecer, mas é bom que saiba que pode acontecer. Então, isso vai explicar, às vezes, um paciente que em determinado momento tem a clínica, mas dá negativo no teste. Então, é preciso que você utilize outras ferramentas para você confirmar aquele diagnóstico e não apenas uma determinada técnica. A agregação, né, de visível de partículas, por exemplo, o eritrócito, as bactérias, os fungos e o látex, que a gente pode utilizar por técnicas diferentes, como precipitação e aglutinação. Bom, é importante levar-se em conta como ocorre a ligação antígeno-anticorpo, né, em diferentes concentrações dos mesmos, ou do antígeno ou do anticorpo. Então, o efeito prozona é isso que eu estava querendo dizer para vocês. As reações, né, de ligação em laboratório, nos tubos de ensaio, entre o anticorpo que eu estou pesquisando, que pode estar presente no soro do paciente, e o antígeno, que é obtido, né, em laboratório, ele tem que estar numa zona de equivalência, que vocês estão observando aí. Essa zona de equivalência permite a ligação entre o antígeno e o anticorpo correspondente. Quando eu tenho um excesso de anticorpo nas duas extremidades, né, ou excesso de antígeno na outra extremidade, às vezes, né, fora dessa zona de equivalência, às vezes eu não vou observar a presença desse anticorpo, é como se ele não existisse. Mas não é que ele não existe, ele não consegue fazer aquela rede, né, que eu estou observando na zona de equivalência e torná-lo visível, né, na minha pesquisa. Então, quando o paciente está com uma concentração imensa de anticorpo em relação ao antígeno que eu tenho, né, no laboratório, que é conhecido e que faz parte do meu kit de diagnóstico, pode ser que eu não veja essa reação. Então, eu vou utilizar uma outra técnica chamada de titulação. E, portanto, essa técnica de titulação, ela é importantíssima para que eu consiga saber realmente se está presente ou não aquele anticorpo que está sendo pesquisado. Então, tá aqui a minha técnica, que a gente chama de título ou titulação. E eu vou diluir o soro do paciente e assim também estarei diluindo a concentração de anticorpos, né? Se eles estiverem em alta concentração, vou diluir essa concentração de anticorpos e trazer aquele soro para a zona de equivalência, né? Então, é como se tivesse 10 antígenos, eu preciso de 10 antígenos e 10 moléculas de anticorpo. Quando eu tenho uma concentração muito grande de anticorpo, eu posso ter milhões de anticorpos para um antígeno. Então, eu não vou conseguir, né, observar a malha antígeno-anticorpo se formando. Por isso, eu vou precisar de diluir. Então, às vezes, eu vou trazendo uma parte ali, a gente está vendo, são 120 microlitros, né, do soro que está em amarelinho. Eu vou trazer para um tubo de ensaio que já contém solução fisiológica, a mesma quantidade, tá? Homogenizo e vou transferindo para os outros tubos contendo a mesma quantidade de solução fisiológica. Então, eu primeiro coloco solução fisiológica em todos os tubos, no caso aqui 120 microlitros, venho com 120 microlitros do soro no primeiro tubo, homogenizo, transfiro para o segundo, retiro depois de homogeneizado, retiro 120 microlitros desse tubo, transfiro para o tubo subsequente, e no último tubo eu descarto 120 microlitros. Então, todos os meus tubos anteriores vão ter a mesma concentração o mesmo volume, né? Não mesma concentração, mesmo volume final. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Bom, uma vez diluído, eu vou colocar o meu reagente. Então, eu já diluí o soro do paciente, eu vou colocar em contato com o meu reagente, ou seja, se eu estou pesquisando o anticorpo, eu vou colocar o antígeno conhecido e vou observar aonde começa as reações antígeno-anticorpo
na formação de malha. Então, dependendo do meu paciente, se ele tiver uma concentração muito grande de anticorpo, eu não vou observar a reação positiva nos primeiros tubos, mas vou observar lá do meio, né, da diluição. Por exemplo, começa a dar negativo no 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16 e começa a positivar em 1 para 32. Né? Então, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito só o soro do meu paciente com o antígeno conhecido, ou seja, puro, eu não observaria nenhuma reação. Né? Mas como eu diluí, eu estou evitando o efeito prozona e consigo detectar a positividade do teste no 1 para 32. O teste de Cumbis pode ser pedido também. Nós vamos começar pelo teste de Cumbis indireto, porque é ele que é feito na mãe. Então, nós temos uma hemácia, né, no laboratório positiva, com RH positivo, e ela vai ser submetida, né, se, por exemplo, a presença do soro materno, então a gente tira o sangue da mãe, separa esse sangue, nós vamos utilizar o soro da mãe, aquela parte líquida que nós já estudamos em outros módulos, e se houver ali anticorpos anti-RH, esses anticorpos de classe IgG, que são bastante pequenininhos, né, vão se aderir aos epítopos da hemácia, então vão ali se ligar aos antígenos de superfície da hemácia, no caso o RH, e vão ficar, as hemácias então vão ficar assim sensibilizadas, né? Então, a gente não consegue enxergar isso. Então, o que a gente faz? A gente utiliza um soro chamado soro de Cumbis, que nada mais é do que uma anti-IG, uma anti-imunoglobulina humana. Então, o soro se liga às porções FCs das imunoglobulinas, que já estavam aderidas ali à hemácia, se a mãe tiver sido sensibilizada, se tiver anticorpo anti-RH na sua circulação, e assim eu consigo observar. Então, por que eu chamo de indireto? Porque eu não estou pesquisando antígeno, né? Eu estou pesquisando a presença do anticorpo que a mãe desenvolveu se entrou em contato com a hemácia fetal que continha o RH na superfície, que para ela é estranho. Então, por isso que a presença não vai ser a presença do antígeno, né? Ou seja, a presença da hemácia do feto na circulação materna, e sim a presença do anticorpo que foi fabricado por essa mãe, né? À medida que ela foi sensibilizada pelas hemácias possuindo ali na sua superfície o RH. Entenderam? Bom, já o Cumbis direto, você vai pesquisar diretamente o antígeno. É feito só no bebê. Então, eu quero saber se aquele bebê foi sensibilizado pelas imunoglobulinas da mãe. Então, eu vou vou remover, né? Vou puncionar o bebê, né? Vou obter o sangue total deste bebê. E obtendo o sangue total desse bebê, eu vou colocar em contato com o soro de Cumbis, e aí logo eu já vou, se ele foi, né? Se as hemácias desse bebê estiverem sensibilizadas com o anticorpo da mãe, o meu teste vai ser positivo e eu rapidamente vou observar a aglutinação. Certo? Então, esse esqueminha aí do lado mostra o bebezinho ali, né? A pesquisa do RH positivo no Cumbis direto. Então, toda vez que eu vou fazer direto, eu pesquiso o antígeno. E o indireto, logo à direita, né? Vocês estão vendo aí as imunoglobulinas amarelinhas, né? Maternas. E assim eu vou pesquisar indiretamente, né? Vou saber que através de uma forma indireta que a mãe entrou em contato com o antígeno, né? E produziu ali os anticorpos. Então, não estou pesquisando antígeno, vou pesquisar anticorpo, tá? Então, Cumbis é isso. Agora, para ela ter sido sensibilizada, né, era preciso que ela tivesse tido uma gravidez anterior ou recebido sangue por algum motivo. Então, ela teve que fazer, por exemplo, uma transfusão sanguínea, né? Ou houve uma gravidez anterior e um aborto, onde promoveu o contato do sangue do bebê positivo com a mãe, ou um descolamento de placenta durante a própria gravidez, durante a própria primeira gravidez, ela pode se sensibilizar se houver ali um descolamento de placenta. Por isso, o médico vai ter que atuar utilizando aí
entre aspas, vacina, né? Porque alguns dizem vacina, mas não é vacina, é uma imunoterapia, né? Vai ter que utilizar os anticorpos bloqueadores, né? Para que ela não se sensibilize. Isso no primeiro parto. Quando ela fica grávida do bebê, né? De um outro bebê, que também, porventura, né? Foi diagnosticado como um bebê RH positivo, e se ela se sensibilizou, significa que que os macrófagos dela fagocitaram as hemácias do bebê contendo o RH na sua superfície, que para ela é estranho, processaram, apresentaram para os linfócitos T específicos, linfócitos B produziram anticorpos e essa mãe tem na sua circulação IgGs contra o RH do bebê. Bom, essas imunoglobulinas podem atravessar a barreira placentária, né, e induzir ali, fazendo essa passagem desses anticorpos, anti-RH, né, para a circulação fetal, e ali se estabelece uma doença hemolítica do recém-nascido, que vai depender muito da quantidade do anticorpo, do momento em que essas imunoglobulinas atravessam a barreira, da concentração de anticorpos que essa mãe produziu. Então, uma série de fatores que vão interferir no prognóstico dessa doença. Bom, então, só para vocês saberem, existem imunoensaios diferentes, técnicas completamente diferentes, para a gente fazer o diagnóstico sorológico das patologias que a gente vai ver a seguir, né? Então, existem os reagentes que a gente chama de marcados, que são enzimas, fluorocromos, isótopos, e os tipos de ensaios, que é a RIA, que é a radioimuno diagnóstico, a ELISA, né, a imunofluorescência, a citometria de fluxo, o Western blot. Então, são várias as técnicas, não há necessidade de vocês saberem, isso quem tem que dominar é o bioquímico, né, para que ele consiga atender a demanda do médico. O que ele vai ter que aprender a fazer é interpretar os resultados de exame. O outro exame, né, sorológico que é feito é o anti-HIV, vai ser indicado para detectar o vírus do HIV, é solicitado já na primeira consulta. É claro que antes mesmo da mulher engravidar já deveria, né, uma consulta que a gente chama de pré-nupcial, já deveria ter feito todos os exames, mas não é assim, a gente sabe que não é assim que acontece, né? Então, quando ela vai procurar a unidade básica, ela já está grávida e às vezes até uma gravidez já bem evoluída. Mas, na primeira consulta do pré-natal, a gente vai ter que fazer, e dependendo também da paciente, se o médico achar necessário, né, ele pode repetir o pedido em 3 meses. Se positivo, então a gestante vai ser indicada, né, para se tratar, vai ser feito o uso do AZT a partir da 14ª semana, para reduzir o risco também dessa transmissão vertical, né, para o bebê também não ser contaminado, né, vai prevenir, na verdade, né, que o bebê também nasça depois e desenvolva o HIV. Mas não vai ser isso feito na unidade básica. Essa mãe, ela vai ser conduzida ao pré-natal de alto risco. VDRL é uma técnica muito interessante, muito importante para o diagnóstico da sífilis. É um teste não treponêmico, né, porque ele vai utilizar como antígeno, né, a cardiolipina, que é muito semelhante ao treponema. Então, os determinantes antigênicos da cardiolipina são muito semelhantes, mas é um teste não treponêmico, ou seja, não é específico, não é o treponema que vai estar sendo pesquisado ali. Então, isso é muito importante vocês reterem. Portanto, ele é um teste considerado altamente sensível e pouco específico. Muito sensível significa o quê? Que ele pode ter também os falsos positivos, né? Por isso, cuidado. Então, o que a gente vai fazer? Vai rastrear uma comunidade toda a população, toda mulher grávida vai ser rastreada através do VDRL, e caso essa paciente tenha o teste positivo, nós vamos confirmar com o FTA-ABS. Então, o FTA-ABS é um teste de imunofluorescência específico, porque você vai utilizar um anticorpo, né, antitreponêmico, aí sim, antitreponêmico específico, para confirmar aquele diagnóstico, para não ter falso positivo. Então, como a gente vai interpretar isso, né, esses dois exames? Como que a gente vai ter que fazer os dois, né, caso seja necessário, caso seja positivo, e eu vou interpretar dessa forma. O VDRL positivo, mas com título baixo, o FTA-ABS negativo, não é sífilis, tá? Então, fique bem claro isso aí. O VDRL
positivo, com qualquer titulação, baixa, média ou alta, e o FTA positivo é sífilis. Então, o diagnóstico está confirmado, o diagnóstico de sífilis. O VDRL negativo, com FTA positivo, né, para IgG e negativo para IgM, significa cicatriz sorológica, ou seja, essa mulher já teve sífilis, né, e essa sífilis foi tratada, tá? Ou pode ser uma infecção também antiga, sem tratamento, que houve remissão aí voluntária, tá? Em caso de diagnosticado, a sífilis vai ser tratada, né, com penicilina, benzatina, e vocês vão ver isso aí no módulo saúde da mulher, agora não tem importância o tratamento. A sorologia para rubéola pode ser solicitado na primeira consulta do pré-natal, como todos os outros que eu estou me referindo agora, né? O exame vai ser considerado, consiste em detectar tanto a IgG quanto a IgM específicas. A IgG positiva e IgM negativa significa cicatriz sorológica, essa paciente já está imunizada, eu posso ficar tranquila, não preciso repetir o exame. Agora, se a IgG for negativa, a IgM positiva, eu vou encaminhar essa paciente para o pré-natal de alto risco, porque ela tem infecção aguda. Se a IgG for positiva, IgM positiva também, mesma coisa, vou encaminhar, só evoluiu, né, provavelmente ela já tem um mês, né, de infecção aguda, mas da mesma forma eu vou encaminhar para o pré-natal de alto risco. IgM negativo, IgG negativo, né, significa que essa paciente nunca entrou em contato com a rubéola e nós vamos precisar acompanhar essa gravidez, né, então vai repetir esse exame de 3 em 3 meses, tá? Deveria ter sido feita uma imunização no puerpério, mas não foi, então agora a única coisa que me sobra é acompanhar. O risco da rubéola, né, na 8ª semana, se for positivo, vou ter que acompanhar com ultrassom, e o risco é cardiopatia e deficiências auditivas, que o bebê pode nascer assim, né, dessa forma. A sorologia agora para toxoplasmose, mesma coisa, primeira consulta, pré-natal. Os exames sorológicos, existem várias técnicas, que também não há necessidade nenhuma de vocês dominarem nenhuma delas, só que se der positivo eu posso pedir aí a PCR, né, para ser mais claro. Quando eu pedir, por exemplo, ELISA, seria interessante também a gente ver a concentração de anticorpo que essa mãe produz. Às vezes é interessante saber. Mas geralmente isso é feito já, né, se deu positivo, eu já vou encaminhar para consulta de tratamento de alto risco, né? Mas a interpretação, a IgG positiva e IgM negativa, a infecção é crônica, tá? Imune, né? Cicatriz sorológica. IgG positivo e IgM positiva também, infecção recente, aguda. A diferença aí para as outras é que eu posso aqui realizar o teste de avidez, e é bem interessante, né, fazer esse teste de avidez. O que significa isso? É a capacidade que a imunoglobulina tem, né, produzida pela mãe, de se ligar ao antígeno, tá? Então, quanto mais alta é a afinidade, a avidez, né, a capacidade dela se ligar aos receptores, isso vai me dizer que essa infecção é mais antiga, né? Quando a avidez, o teste de avidez é baixo, isso vai me significar que a infecção é mais recente. Então é importante também para imaginar o prognóstico, né? Como é que vai evoluir, pensar no bebê, tá? Voltando, a IgG negativa, IgM positiva, infecção aguda, só que eu tenho que fazer esse teste da avidez. A IgG, IgM negativa significa que ela não teve contato com o antígeno, ela está suscetível durante a gestação a desenvolver ou pegar, né, a doença, então é importante eu repetir a cada 3 meses para ir acompanhando essa gestante, e aí toda, né, vocês vão ver isso, vão ter que alertar paciente e tal. O teste, após o diagnóstico da infecção aguda materna, independentemente da idade gestacional, a gente vai entrar com tratamento, mas aqui não tem tanta importância para vocês, tá? Então, isso aí a gente vai deixar para o módulo saúde da mulher. A sorologia para hepatite B, mesma coisa, primeira consulta do pré-natal, nós vamos fazer um rastreamento, né,
pro HBsAg, que é o antígeno, AG de antígeno, né? O marcador aí, o determinante antigênico é o H, né? Eu vou ver a IgM também anti-HBc, tá? Quando o HBsAg é positivo para hepatite B, o diagnóstico é considerado positivo e nós vamos encaminhar essa paciente para o pré-natal de alto risco. Quando a mãe é portadora do vírus, da hepatite B, a criança deverá ser vacinada na nascença, no momento de nascer, né? Podendo depois ser, inclusive, alimentada ao leite materno sem problema nenhum. Já a hepatite C, vai ser feito um rastreamento para anticorpos anti-HCV, e quando o anti-HCV for positivo, o diagnóstico também é positivo, encaminha a paciente para pré-natal de alto risco. Para vírus do hepatite C não existe vacina e nem tratamento, então a única coisa vai ser acompanhar essa gestante com ultrassom para ver se não vai ter nenhuma malformação durante a gestação. Às vezes não acontece, né? O citomegalovírus, da família do herpes, vai ser feito um rastreamento para anticorpos IgG e IgM, e quando a IgM for positivo, o diagnóstico também é considerado positivo, vai iniciar um pré-natal de alto risco, né? E também se acompanha com ultrassom durante toda a gestação. Não existe tratamento também, né? Apenas se acompanha essa gestante. Sorologia para Chagas, então a gente vai ter realizado uma consulta de pré-natal, vai ser feito um rastreamento para anticorpos, tanto IgG quanto IgM. Quando a IgM é positiva, até a 6ª semana, né, se estabelece, né, ali é considerada uma fase aguda, também vai iniciar o tratamento, o acompanhamento e conduzir essa paciente para o pré-natal de alto risco, né, se acompanha também com ultrassom. Opa. E é isso que eu tinha para dizer para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e se tiverem alguma dúvida, por favor, né, no ambiente virtual a gente pode esclarecer alguma dúvida que vocês tiverem, ok?